Lucas, capítulo 7, versículo 38 e o versículo 39 para a nossa oração. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Estendemos mais uma vez as boas-vindas a todos os irmãos para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a todos. Hoje nós vamos falar sobre a compaixão de Jesus segundo Lucas. O tema de hoje é justamente esse: a compaixão de Jesus segundo o evangelista Lucas. E esse tema está realmente subordinado ao capítulo 7 e o versículo 36 a 50, o qual eu peço que os irmãos abram a Bíblia para acompanhar a leitura desta passagem bíblica. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe estão seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começou a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Queridos irmãos, aqui está a compaixão de Jesus segundo a visão de Lucas. Imediatamente após a acusação de que Jesus comia com os pecadores, ali do capítulo 7, versículo 34, Lucas coloca Jesus à mesa com uma pecadora e um fariseu. Lucas escreveu
Jesus à mesa com um fariseu e uma mulher pecadora. A presente história, portanto, é uma espécie de temática da parábola da vida. Na narrativa, nós encontramos, esse geralmente é o caso de Jesus nos evangelhos de Lucas, ensinado por Lucas. Jesus não apenas aceitava a hospitalidade de publicanos e pecadores, mas também aceitava convites de fariseus. Jesus ele tinha uma filosofia de vida diferente da que existia na época em que ele vivia. Os religiosos da época tinham um comportamento diferente, tinham visões diferentes. David Neal ele diz o seguinte, que o ambiente da mesa era aqui crucial. Simão, o fariseu, encarna os intransigentes fariseus em Lucas. Ele falha em reconhecer a verdadeira piedade quando ela estará sentada bem à sua frente. Da perspectiva histórica, o verdadeiro arrependimento da mulher pecadora vem face a face com a falsa piedade a de Simão. Lucas demonstra que Jesus encontra a maior impiedade não à mesa com os pecadores, como era acusado, mas à mesa com o fariseu. Então Jesus ele encontrou ali naquela mesa maior impiedade do que os fariseus imaginavam. Somente em Lucas, Jesus entra na casa de um fariseu para comer. Ele faz isso 3 vezes. Nós temos a primeira vez no capítulo 7, versículo 39. Vamos ler? Capítulo 7, versículo 39. Lá diz o seguinte: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse a si mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. No capítulo 11, versículo 37, vamos ler Lucas 11, 37. Aqui nós encontramos o seguinte: ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Entrando, tomou seu lugar à mesa. Tem um outro texto também que fala sobre Jesus comendo na casa de um fariseu. Capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Então Lucas fala de fariseus, de Jesus comendo com fariseus. Nesse jantar, na casa de Simão, acontece um fato que o torna o centro do registro bíblico. A mulher pecadora, arrependida, aos pés de Jesus. Imprevistos acontecem, irmãos. Simão jamais poderia imaginar que uma mulher entraria na casa dele sem pedir a permissão para se colocar ali aos pés de Jesus. Quero explicar uma coisa para os irmãos. Isso, na realidade, que aconteceu com esta pecadora era uma quebra de protocolo, porque as mulheres nunca eram convidadas para estar na mesa com os judeus. Jamais. Os rabinos judeus não conversavam nem comiam com as mulheres em públicos. Esta mulher não tem nome, nós não mencionamos o nome dela aqui, mas tem a fama de ser mulher pecadora. Ela não é convidada para jantar na casa dos fariseus.
Ela é uma penetra, uma intrusa. Ela entrou ali porque Jesus estava ali. Nós bem sabemos que, embora o nome dela não apareça aqui, mas a mulher pecadora era a mulher, a Maria Madalena, que era irmã de Lázaro. Irmã de Lázaro. Queridos, no conceito de Simão, esta mulher era um caso perdido, uma pessoa irrecuperável e indigna de receber atenção por causa do seu pecado. Nós destacamos aqui alguns pontos interessantes. Em primeiro lugar, era de uma reputação reprovada. Essa mulher não a conhecia pelo nome, apenas por seus feitos reprováveis. Fama na cidade era de que ela era pecadora. Agora, no texto mesmo, propriamente dito, tem algo muito interessante que eu acho e gostaria de mencionar aqui. Aquela mulher, ela quebra o vaso de alabastro e unge o corpo de Jesus. O vaso não era um vaso pequeno, porque ao derramar sobre a cabeça de Jesus, aquele perfume desceu sobre a sua barba e molhou o seu manto. O unguento, o perfume, exalou na sala, todos sentiram o cheiro. E interessante que aquela mulher, ela tinha sido perdoada por Jesus. Ela tinha sido liberta por Jesus dos seus demônios. E no momento em que ela estava fazendo ali, ela chorava copiosamente, e as lágrimas caíam bem aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela se esqueceu, na pressa de levar o unguento para Jesus, de levar um lenço ou então uma toalha com ela. Ela não tinha nada para secar ali as lágrimas que caíam aos pés de Jesus. E pegou também os seus cabelos, porque aquele unguento também chegou aos pés de Jesus. Pegou os seus cabelos e enxugava os pés de Jesus. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei olhando, analisando hoje. Se aparecesse Jesus, quem das mulheres hoje se ajoelharia para secar os seus pés com seus cabelos? Primeiramente, que hoje, a mulher de hoje, não gosta mais de ter os cabelos compridos, cabelos longos. A maioria das mulheres não gostam de cabelos longos. Aquela mulher, diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, que ela tinha muito cabelo e eram muito longos o cabelo dela. Naquela cultura, olha só, uma mulher soltar os cabelos em público era uma atitude indecorosa, era no mínimo uma quebra de protocolo. Então ela estava disposta a quebrar os protocolos mesmo ali. Irmãos, era uma falta de etiqueta. Ela, porém, não se importava mais com as opiniões das pessoas a seu respeito. Quer apenas demonstrar seu sincero arrependimento e seu profundo amor e gratidão a Jesus. É digno de nota que a mulher não profere sequer uma palavra por todo aquele tempo. Ela somente vai na prática do que ela queria fazer. O fariseu não tem coragem de criticar Jesus a viva voz, mas censura ele no pensamento. Se ele fosse profeta mesmo, saberia quem é que está secando os seus pés agora, quem é essa que está se fazendo aí, chorando de arrependida. Jesus repreendeu aquele pensamento, porque a compaixão de Jesus, irmãos, segundo Lucas, é impressionante. Segundo as Escrituras, eu acho muito interessante que, para corrigir a sua postura, Jesus conta ali uma parábola. E Jesus, ao contar a parábola, pergunta para Simão: quem, Simão, foi mais perdoado?
Aquele que devia mais. Certo? E quem foi mais amado? Aquele que mais devia. Aquele que mais devia. Foi mais perdoado. Foi mais perdoado. Bom, é interessante dizer para os irmãos que, com respeito ao perdão e a compaixão de Deus, todos nós precisávamos estudar mais sobre a compaixão de Deus. Existem muitas pessoas hoje que não conhecem o verdadeiro amor de Deus. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White conta o seguinte, que Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia. Quando qualquer lhe prestava um favor com celestial delicadeza, ele os abençoava. Então Jesus ele ficou realmente muito emocionado com aquela atitude daquela pecadora. Não lhe recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança e a ele oferecida com amor. Então veja só, irmãos, quando uma criança arrancava uma flor para entregar a Jesus, Jesus ele recebia com muito carinho e abençoava aquela criança. Aceitava as ofertas dos pequeninos e abençoava os doadores, inscrevendo-lhes os nomes no livro da vida. Olha aí que Jesus fazia. Quando as crianças davam uma oferta para Jesus, ele escrevia o nome dessa criança onde? No livro da vida. Quando um pobrezinho dava uma oferta a Jesus, ele escrevia o nome dessa pessoa onde? No livro da vida. Aqui está a compaixão de Jesus. A unção feita por Maria acha-se nas Escrituras, mencionada com um distintivo das outras Marias. Atos de amor e reverência para com Jesus são uma demonstração de fé nele como Filho de Deus. Então, Maria estava ali reconhecendo que Jesus era filho de Deus e não passava por alto. Jesus não passava por alto um ato desse. E o Espírito Santo menciona como testemunho de lealdade para com Cristo. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, está escrito: se lavou os pés dos santos e se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Irmãos, quando nós fazemos atos de bondade para com as pessoas, fica na história. Fica na história. As pessoas nunca esquecem atos de bondade que se pratica com as pessoas. Cristo se deleitava no sincero desejo de Maria de fazer a vontade de seu Senhor. O que mais Cristo gostava em Maria era o quê? A vontade de fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que fazer a vontade de Deus hoje é o que alegra o coração de Jesus. Hoje também. Aceitava a riqueza do puro afeto que seus discípulos não compreendiam, não queriam compreender. O desejo que Maria tinha de prestar esse serviço a seu Senhor era para ele de mais valor que todos os preciosos ungüentos da terra. Então, queridos, Jesus, ele se sentia grato quando nós quando era oferecido algo para ele, para a honra e glória dele. Desejado ainda explica: era o amor de Cristo que a constrangia e enchia-lhe a alma de incomparável excelência do caráter de Cristo. Aquele unguento era símbolo de um coração da doadora. Era demonstração exterior de um amor nutrido por correntes celestiais e que chegara a ponto de extravasamento.
Aquilo ali nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. Foi o único caso que foi registrado nas Escrituras. Maria estava extravasando o seu amor por Jesus. Extravasando o seu amor por Jesus. Irmãos, vamos fazer uma reflexão, uma retrospectiva em nossa vida, um exame próprio. Como é que nós temos amado a Jesus hoje? Como é que nós temos extravasado o nosso amor por Jesus? A obra de Maria era exatamente a lição que os discípulos necessitavam para mostrar que seriam aprazíveis a Cristo as expressões de amor por ele por parte deles. Jesus fora-lhe tudo e não percebiam que em breve seriam privados de sua presença. Dentro em pouco tempo, não lhe seria dado oferecer nenhum sinal de reconhecimento de seu grande amor. A solidão de Jesus, separado das cortes celestiais, vivendo a vida da humanidade, nunca a compreenderam nem a apreciaram devidamente os discípulos. Então, os discípulos não apreciaram a dedicação, a vida de Cristo como humano, vivendo entre a humanidade. Outro texto que me chama a atenção é que foi muitas vezes magoado, porque ele não dispensava aquilo que deles deveria ter recebido. Sabia que estivessem sob a influência de anjos celestiais que o acompanhavam, também haviam de considerar que nenhuma dádiva era de suficiente valor para exprimir o espiritual afeto do coração. Irmãos, a Ellen White diz o seguinte: a mesma falta se manifesta hoje. Falta de quê? De apreciação pelo sacrifício de Cristo. A mesma falta se manifesta hoje. Poucos somente apreciam o que Cristo é para eles. Olha só aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento de reforma, no mundo é chamado de poucos. É ou não é? É. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, é um remanescente, é um resto. Lá na Ucrânia é um pouco de irmãos, são poucos irmãos. Na Romênia também são um pouquinho em comparação com a nação. É ou não é? No Brasil, imenso país, o número não chega a 15 mil. Não chega a 15 mil. Um país de 200 milhões de habitantes. Portugal, 10 milhões de habitantes. Não tem 200. Entende? Os Estados Unidos, o número também de americanos, o número de franceses, o número de espanhóis, o número de suíços é bem pequeno. Então, em nosso mundo hoje, não se aprecia o sacrifício de Jesus. Poucos somente apreciam o que Cristo era para eles. Fizessem-nos, no entanto, e o grande amor de Maria seria expressado. A unção liberalmente feita não seria considerado desperdício o custoso unguento. Quem considerou desperdício aquele unguento? Judas considerou desperdício. E Judas era um dos discípulos. Certo? Eu quero dizer para os irmãos que quando há liberalidade na igreja por parte de um irmão, muitos acham também que é desperdício, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Coisa alguma
se consideraria demasiado preciosa para Cristo. Nenhuma abnegação, nenhum sacrifício grande demais para ser suportado por amor a Ele. Irmãos, nós acabamos de estudar uma lição de escola sabatina, onde Paulo, ele suportou tudo por amor a quem? A Cristo. Por amor a Cristo. Ele suportou ser chicoteado. Ele suportou ser aprisionado. Ele suportou naufrágio. Ele suportou fome. Ele suportou frio. Ele suportou calor. Ele suportou escárnio. Ele suportou rejeição. Ele foi apedrejado literalmente e dado como morto. Certo? Tudo por amor a Jesus. A Jesus. E agora, irmão, nós estamos aqui já quase chegando no nosso momento em que seremos também perseguidos. Quantos de nós enfrentaremos com nobreza, enfrentaremos com prazer, com alegria, o sofrimento por amor de Jesus? Eu acho muito interessante um comentário que diz: os pecados da mulher eram conhecidos, enquanto os de Simão estavam ocultos de todos, exceto de Deus. Os pecados de Simão estavam como? Ocultos aos olhos dos fariseus e dos judeus, mas aos olhos de Deus não estavam ocultos. Os dois estavam falidos e não tinham condições de pagar as dívidas com Deus. Simão estava tão espiritualmente falido quanto aquela mulher que não tinha consciência disso. O fariseu não expressava amor por Jesus porque se sentia justo, mas a mulher derramada aos seus pés lhe demonstrava acendrado amor, porque se sentia pecadora, carente da graça de Jesus. Então, o judeu, o fariseu, não sentia necessidade alguma da graça de Jesus, enquanto que a mulher chorava pela graça de Cristo. Queridos irmãos, que maravilha é sabermos que somos amados e perdoados por Jesus. Em tudo isso que temos visto nesses preciosos textos do Evangelho de Lucas, podemos ver o contrastes aqui, que Jesus enfatizou acerca da mulher pecadora e do fariseu. Primeiramente, a pecadora mostra adoração, humildade, reconhecimento e serviço. Agora o contraste do fariseu. Falta de cortesia, Jesus falou. Ignorância, mau julgamento de Jesus e mau julgamento da mulher e também dúvida. Tudo isso tinha no coração do fariseu. É ou não é? Jesus disse o seguinte, que Jesus tinha chegado na casa dele, mas não tinha sido oferecido o quê? Água para lavar os pés. Cortesia. O homem fez mau julgamento de Jesus. Se ele fosse realmente o Messias, saberia quem era esta mulher que está aí lavando seus pés. Ignorância, né? Julgamento. Julgava aquela mulher pobre, miserável, dizendo que ela não tinha remédio, não era irremediável a sua situação. E, no entanto, ela estava ali arrependida e Jesus estava dando perdão para ela. Outro fato aqui é que o fariseu Simão, ele tinha muita dúvida na mente acerca de Jesus, e aquela mulher não tinha nenhuma dúvida de que ele era o Filho de Deus. Entende? Irmãos, qual
é a classe que nós mais nos identificamos? Com Simão ou com a pecadora? De que lado nós estamos? Como é que nós analisamos aqui, segundo Lucas, a compaixão de Deus? Queridos, eu quero concluir a mensagem de hoje dando um texto para os irmãos, deixando um texto do Desejar de Todas as Nações. Ó, se lhe fosse dado retirar sua crítica e apresentarem aos pobres como mais dignos da oferenda do que Jesus. Sentiram vivamente a reprovação ao tirarem da cruz o ferido corpo de seu Senhor. Os discípulos só sentiram realmente, de fato, a perda que tiveram quando Jesus estava morto. Mas aquela pecadora desfrutou o máximo e fez o máximo por Jesus enquanto ele estava vivo. Irmãos, hoje Jesus está vivo e nós devemos aproveitar muito esse privilégio que temos um Deus vivo para demonstrar a nossa gratidão, demonstrar o nosso agradecimento, demonstrar a nossa fé, demonstrar o nosso afeto por Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude para isso. Amém. Ao sentir